Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo. Ele que é engenheiro astrólogo oficial da Pax, está com a gente desde o início, há 43 anos, e hoje ele vai falar sobre a astrologia do mês de dezembro. Você acredita que depois da manhã já é dezembro de 2024? Esse ano foi muito mais rápido do que os anteriores, não é? A Pax vai estar aberta nesse final de semana, teremos várias atividades imperdíveis. Amanhã, sábado, dia 30, às 11 da manhã, um evento híbrido com o querido Jordão Torres, para que você possa aí reaprender a sintonizar sua frequência, o seu corpo de luz, para atrair saúde, abundância e a energia da força da prosperidade e da sintonia desse nosso novo ciclo. E no domingo, 9h30 da manhã, 1º de dezembro, o imperdível ritual do amor com a querida Eliana Lara, que ela é sempre super animada e também vocês têm todas as coordenadas aí nas nossas mídias sociais. Então, o Albano já está aí com a gente, vamos colocá-lo no ar para que a gente possa estar conversando nesta tarde que está ameaçando e não tenho nenhum tipo de outras adversidades do plano tridimensional, né? Então, agora é aquela história de antigamente, né, família Pax? Antes da chuva e depois da chuva. Tudo bom, Albano? Olá, Carmen. E aí, tudo bem? Tudo, e você? Tudo Nossa, bem? ontem aqui foi uma loucura, viu? Aqui ontem o tempo. Começou às 4 da tarde e foi voltar só às 3 da manhã. Se eu tivesse. Ontem tinha reuniões, tinha situações que eu estava no Zoom, Pois é. tive que sair, Olha, aqui choveu, mas sem graças a chance. Ontem Deus não realmente acabou a foi uma luz e não situação alagou aqui nada. Bom, minha casa complicada. não alaga porque é em cima da montanha, Ventos do morro, né? incríveis, ficou, o Mas, céu ficou mas e aí, negro, você ficou veio sem luz, não? quando vem da região sul, Nossa, é uma loucura. Mas tudo bem, limpeza, como você sempre coloca, abri a janela, deixei trocar os os íons, íons é, negativos para os negativos. rejuvenescimento, saúde, abundância. Mas então, acho que a gente tem que começar a aprender a telepatia, né, Urbano? Porque, infelizmente, a tendência daqui para frente não só é a chuva, mas esses cortes aí de meio de comunicação, porque tá tudo muito estranho, né? Tá tudo muito diferente. Os aspectos que nós estamos entrando, quer dizer, esse ano inteiro foi um ano que a gente está finalmente chegando, né, no... Finalmente não, né? Quer dizer, foi tão rápido que a gente fala finalmente, mas assim, incrivelmente estamos chegando em dezembro, assim, no estalo de dedo. Foi. Mas a gente falou no começo do ano que iríamos ter muitos aspectos de Urano e que É, eles estariam trazendo blackouts e sistemas difíceis é. de comunicação. Eu diria para você, Carmen, que foi até melhor, muito, muito melhor Do do que que eu se projetava, do que se esperava. esperava. O que eu acredito ter sido uma grande egrégora de pensamentos, de Sim, sentimentos positivos, né? claro. Além da Madame Pelé, lá no Havaí, fazendo o trabalho dela, os elementais da natureza. Eu acho que tudo isso, né, É. contribuiu muito para amenizar todo um processo, né? É verdade, eu concordo com você, porque realmente a situação está, entre aspas, fora do controle, ou dentro das aspas, em todos os países, você viu? Quanto alagamento, quanta tempestade de neve. A neve está tão É. forte quanto no auge do inverno, já faz Pois 2 semanas em vários países. É uma loucura. Não existe mais aquela pois história que vai indo devagar, neva um pouquinho, aí depois no outro dia mais um pouquinho, na outra semana mais um pouco, e é. depois de 2 meses é que cai a nevasca mesmo. De repente tá aquele super sol e da noite para o dia, pronto. Aí ninguém sai de casa, ninguém consegue fazer as coisas, né? Porque a neve é linda, é poético ver no filme, mas na vida Na real vida é complicado, real né? é Porque complicado. você não sai de casa, você não É, sai de casa. é. Então, E como é interessante, a astrologia, ela vem do universo de um entendimento da observação e a constatação, né? sim, Porque é que nem eletrônica, né? Todo mundo sabe aí, eu sou engenheiro eletrônico, a gente não pega na eletricidade, a gente vê os efeitos dela, que você botar o dedinho lá, toma choque, mas a gente não sim, pega na eletricidade, a gente não claro. vê. Agora, o que está acontecendo? A gente está olhando para a natureza e está vendo exatamente as mesmas situações acontecendo no comportamento humano. Extremismo, 880. Não existe mais ou menos, como você falou. Ou é
uma nevasca ou é um calor de 47 graus, como foi em Niterói essa semana, que eu vi Pois numa é. das matérias. É, E outras coisas aconteceram a nível mundial, né? é, Chuvas em lugares que nunca choveu, como o deserto é. do Saara Nevou e por aí vai. no Esses, deserto, acon- nevou. esses acontecimentos, eles têm uma observação a ser vista, pessoal. A dica para quem quer estudar astrologia é começar a observar a natureza, começar a observar as estrelas, os planetas que estão visíveis, mas tem aqueles que não são visíveis, mas começa pela natureza do comportamento. E sabe, Carmen, foi assim que eu comecei a astrologia quando eu tinha 10, 12 anos de idade. Eu soube que existia astrologia por uma questão de rádio que minha mãe escutava, que era do Omar Cardoso, que era um super astrólogo da época, que inclusive temos o livrinho, graças a ele, de todos os anos, né? Que é a efeméride, né? As efemérides, como que é mesmo o nome? É o pensamento A editora de cada ano, Pensamento, né? A é editora verdade. Pensamento tem aquele livrinho É, que é é. Almanaque do Pensamento. Vamos lá para Almanaque o do Pensamento, pensamento. pessoal, é baratinho e é um livro fantástico. Eu acredito que a Pacta ainda esteja comercializando. Era uma das poucas que ainda estava todo ano comercializando e ela é espetacular, né? Tem todas as informações do ano e uma série de coisas. É, Vale a pena para Natal agora, para o pessoal aí. Fique atento, que é uma dica super legal e, olha, super baratinha. Enfim, Carmen, o que eu queria dizer é que quando eu era pequeno, eu começava a perguntar para as pessoas qual era o signo dela. Então, minha mãe ficava meio constrangida, porque eu estava em qualquer lugar, na feira, no açougue, com família. Qual é o teu signo? Eu ficava escutando, observando a pessoa, me vinha o interesse, qual é o teu signo? E aquilo foi fazendo uma formatação na minha cabeça de ver comportamentos parecidos. Uma pessoa me lembrava a outra. E isso me foi aham. dando entendimento de astrologia, a conhecer as pessoas. Lógico, depois você estuda, amplifica esse conhecimento, mas o que eu queria resgatar aqui é a importância de a gente ver a vida ao redor da gente num olhar um pouco mais de observador, Sim, né? De observador. A gente vai constatar como as coisas estão acontecendo e os reflexos que a gente pode evitar ou sim, aproveitar, né? Porque claro, muita gente claro. também me pergunta, Carmen, sobre mapa astrológico e vamos fazer o mapa e vamos fazer a análise do mês, que nem hoje aqui vamos fazer a análise do mês de dezembro. Antes de mais nada, existe o livre-arbítrio soberano e que ele é soberano. Então, quando nós estamos falando sobre uma influência astrológica, a gente está falando sobre uma tendência, sobre uma inclinação energética da qual nós podemos mudar. É bem Uhum. verdade que nós podemos mudar individualmente com muito mais facilidade do que É, coletivamente. É natural e intuitivo de se saber. Bom, eu sozinho estou aqui, faço um trabalho super focado, chama Violeta, trabalho eu individualmente, as minhas coisas ao meu redor já começam a ter uma alteração muito rápida. Quando a gente fala de um coletivo, é mais complicado, é, porque esse coletivo tem que estar muito afinado, para que isso se reverbere. Graças a Deus, parece que isso está acontecendo, né, Carmen? sim, Então, é verdade. coletivamente, as pessoas estão tendo uma boa, graças a todos esses trabalhos, como você fazendo diariamente e tantas outras pessoas espalhadas no mundo fazendo a comunicação dirigida. E eu acho que é importante essa forma de pensamento, que a Pax já, desde todo o início, trabalha, né, nessa forma de É, pensamento. É importante para que a gente altere. E as pessoas que me perguntam sobre astrologia, sim, podemos alterar, sim, podemos evitar ou diminuir situações que estão inclinadas a acontecer. Para é isso que verdade. serve efetivamente a astrologia na prática. E eu É, queria começar, Carmen, sempre eu começo colocando alguma coisa para você, né? Você já reparou os desafios aqui. Mas eu acho legal. É o seguinte, eu queria que você falasse um pouco sobre essa forma de pensamento, né? Que claro. tanto a gente aprendeu desde as primeiras meditações na sua casa, nós tínhamos símbolos de pirâmide, nós tínhamos símbolos. Então acho que era legal comentar, né? Claro, claro. Então, tudo que o plano espiritual faz é sintonizado com frequência, luz, energia, emanação da nossa força de espiritualidade. E quando várias pessoas fazem, dizem, acreditam e rezam ao mesmo tempo, aquilo se torna realidade. E formas
geométricas sagradas têm poder. Vejam as pirâmides do Egito, o círculo, que é o símbolo da eternidade, o tetaedro, enfim, tem tantas coisas, a irradiação lá da sintonia do cubo de Metatron, hoje em dia tem várias formas geométricas famosas, mas todas elas são super importantes. A importância da forma pensamento. Quando várias pessoas visualizam uma pirâmide, ela tem essa energia do Pai, Filho e Espírito Santo, a irradiação perfeita de captação de frequência do que tem de mais puro de irradiação de Deus e dos multiversos para cada um de nós que vive no planeta e cada um de nós que vive onde quer que esteja. Então, aquilo acaba formando uma egrégora. A egrégora é o conjunto de pensamentos, é o conjunto de energias. E São Germain adora forma pensamento, porque forma pensamento quer dizer que você elege um símbolo ou uma irradiação, ou uma cor, e você fica fixo naquilo, nem que seja 1 minuto, 30 segundos. Aquilo vai potencializar aquela energia na tua vida individual, quando nós invocamos e pedimos pelo todo. Então, o Mestre Saint Germain usa muito a cruz de Malta, que é um dos símbolos dele, acima da cabeça, que é a energia da força de todo o plano espiritual. Também ele usa bastante o cálice, que simboliza a elevação da consciência aos planos de luz. A energia do cálice traz iluminação, sabedoria, discernimento, consciência, que é tudo que nós realmente precisamos agora nesse momento de transformação. A pomba branca, que simboliza o Espírito Santo e simboliza a paz, entre outras ferramentas. Então, essa forma pensamento, qualquer forma pensamento, traz à tona a manifestação. Quando uma pessoa começa a fixar naquela forma pensamento, e quando várias pessoas estão na mesma frequência, aquilo solidifica e manifesta muito mais rápido. Por isso que tem datas específicas que o mestre pede para a gente visualizar, que nem agora a gente tem uma lição de casa até 15 de janeiro de 2025, que é 12h por 5 minutos, visualizar o planeta verde, dourado, violeta e branco, acima do planeta um cálice azul, cobalto, dourado e violeta, para elevar a consciência, manifestar o poder do governo oculto no mundo, a energia do poder crístico, a sintonia da paz planetária. Então é isso. Maravilha. E isso que eu estava querendo colocar, porque e você sempre explica de uma forma muito brilhante e direta e muito assertiva, porque a gente vai falar aqui sobre alguns temas hoje de dezembro, né? Fechamos um ano bem difícil, bem intenso, e que tem aspectos que são desafiadores, né? São bem desafiadores. E é isso que eu quero trazer para o pessoal, é essa perspectiva e essa lembrança dessa introdução que a Carmen fez. De a gente usar símbolos, de a gente usar força, pensamento para a gente atenuar ou mudar situações que a gente possa estar enfrentando. Né? Eu posso perguntar? Posso perguntar? Claro, quero perguntar. Claro. Mercúrio está retrógrado até 15 de dezembro. E aí? A gente vai falar sobre isso aqui. Eu vou até colocar já aqui na tela. Eu vou pegar aqui os movimentos, então vamos lá, né? A gente está encerrando um ano muito difícil e esse mês já traz um pano de fundo para a gente fazer um encerramento e uma transição. Para que a gente possa se preparar para as mudanças que vão acontecer lá no final de março, com o início do ano novo astrológico. Nós temos janeiro e fevereiro ainda pela frente. Mas há uma liberação de espaço. Essa liberação de espaço, que é a nossa parte interior, fazendo com que a gente tire todas as cargas negativas e todas essas formas, pensamentos errôneos, o que ficaram pela mídia, e que a gente absorve sem querer, e que a gente possa, então, fazer um trabalho, né, onde a gente se reconecte com a nossa essência. Esse mês tem esta importância. Bom, movimentos dos aspectos principais. Aí vem a primeira coisa que a Carmen já, de cara, já sabia que estava ali com o ponto forte do mês. É exatamente o Mercúrio retrógrado, que ele ficou em movimento retrógrado no dia 25 de novembro. A partir do dia 25, ele entrou em movimento retrógrado. Para quem não sabe, é um movimento em que a Terra está mais rápida do que o planeta e ele parece estar voltando para trás, né? E este movimento ele vai ficar até dia 15 de dezembro. Dia 15 de dezembro. Está rápido, né? Não é tão complicado assim. Mas dentro desse período, de 25 do 11 a dia 15 de dezembro, nós tivemos alguns acontecimentos na mídia, no mundo, meio complicado, meio estranho a nível de comunicação. Qual é o tema, né, desse processo? É reflexão e reorganização. Quando a gente pensa em Mercúrio retrógrado, pense em vou fazer uma reflexão,
vou olhar por uma forma diferente sobre o mesmo tema que estávamos pensando lá atrás e vou reorganizar meus pensamentos, minhas ideias, minhas comunicações. Qual é o impacto que normalmente isso pode trazer? O retrógrado em Sagitário, que é onde ele está, ele provoca questionamentos sobre propósitos, sobre ideais e sobre metas. Então, é um bom período para a gente aproveitar esse final de ano, para a gente aproveitar e fazer um balanço, né? Aonde está o meu propósito, aonde estão os meus ideais e quais são as minhas metas. Revisar as suas metas, recolocar ela numa outra perspectiva. Não vamos esperar o dia 31 de dezembro pular 7 ondinhas. Já podemos fazer isso já, inclusive já com a nossa lua nova, que vai acontecer no dia 1º de dezembro. A lua nova, que é a lua de Sagitário. Então, esse Mercúrio retrógrado E traz isso. você vai ter o círculo lá da lua nova no Vou domingo? fazer domingo, ainda não soltei o comunicado oficial, mas vou soltar agora. O comunicado oficial vai ser no domingo, no final do dia, lá para 6, 7 horas da noite. Eu vou comunicar a todos lá do grupo e todos que quiserem participar sempre serão muito bem-vindos. É só a gente recebem o link, é de graça e a gente vai fazer um trabalho de cocriação justamente na lua nova de Sagitário, que tem um aspecto sim, maravilhoso em vários setores, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, o impacto desse Mercúrio retrógrado em Sagitário provoca questionamentos, como a gente falou. As dicas aqui vai ser evitar decisões impulsivas. Né? Por que impulsivas? Porque quando a gente está com alguma... Isso, aliás, deveria ser para a vida toda. Mas no Mercúrio retrógrado, ele fica um pouco mais. Né? Ele fica um pouco mais. Então, evitar decisões impulsivas a vida toda, mas agora mais em especial. Usar o período para revisar projetos e ajustes nos seus planos. Então, vou fazer uma viagem. Será que é esse caminho mesmo? Será que é este voo que eu vou pegar? Será que é esse local que eu vou fazer? Qual é o itinerário? Vou fazer tal plano de 2025 agora. Começa a pensar melhor sobre esse seu plano. Né? Então, faça uma revisão dos teus projetos de vida. Concentre-se na clareza antes de tomar grandes iniciativas. Isso também vale para a vida toda, mas esse período retrógrado fica mais intenso. Concentrar-se em clareza. Por quê? A clareza, ela tem a ver com... Porque o nosso lado mental tem a ver com o Mercúrio. O Mercúrio é o que nos traz esse processo que eu brinco dizendo que faz o nosso tic-teco funcionar. O que é a sinapse, todo esse processo que a gente tem de raciocínio. E quando a gente está com o Mercúrio retrógrado, a gente fica um pouco meio disperso, nossos pensamentos ficam confusos, a gente não tem muita clareza. Então, é um exercício adicional que a gente tem que fazer nos Mercúrios retrógrados. Se eu concentro e fico numa boa, me concentrando em 2 segundos, no retrógrado vem aquela imagem não sei do que, vem aquele sentimento que eu estou com fome e você fica com mais dificuldade de se concentrar. Então, é um período para pensar em clareza. Falado de Mercúrio, a gente vai para Marte. Marte é um outro planeta que está retrógrado. E ele está retrógrado em Leão a partir do dia 6 agora de dezembro. Mas ele vai ficar até dia 23 de fevereiro, quando ele volta para Câncer, em que ele já esteve todo esse período. Então, esse período de movimento retrógrado, que é atípico, porque Marte ficou bastante tempo retrógrado, ele vai ficar, então, esse final de ano e começo do ano em movimento retrógrado. E o que o Marte nos faz? Introspecção do nosso processo de domínio pessoal. Esse é o tema, domínio pessoal. O que é o domínio pessoal? Você tomar iniciativa, você fazer, você se autoposicionar. Então, ele leva você para uma introspecção e uma revisão das suas ações, das suas atitudes. A nível governamental, isso é excelente, porque faz o cara pensar 2 vezes, ou 3, ou 10 vezes, se ele aperta um botão de um botãozinho vermelho. Então, esse Mercúrio retrógrado, ele está sendo muito bom para revisões de atitudes, de ações. Então, ele nos ajuda a nível coletivo, sempre a nível coletivo e a nível individual, né? As energias criativas e instintivas de Marte é voltada para dentro, promovendo uma autorreflexão. Este é o impacto que um Marte retrógrado faz nesse período, que é super importante, nesse período do mês de dezembro, que vai até março, que são períodos aí que nós estamos enfrentando com essas questões. Dicas: resistir à pressão para agir rapidamente.
Quem que não é pressionado a agir para ontem, é para já, é para lá, já, rápido? O que que acontece é que quando a gente está com Mercúrio retrógrado, isso não acontece. Ou se acontecer, vai ser não assertivo. Apesar de Marte ser rápido, ligeiro, direto, assertivo, quando ele está retrógrado, isso tende a ser um probleminha. Então, vamos resistir àquelas pressões a te fazer agir rapidamente. Trabalhar em fortalecer seu senso de propósito antes de avançar. Porque o impulso do Ares é agir. E ele tem um instinto natural de agir certo. Normalmente, a energia, os arianos normalmente têm ações muito rápidas, decididas, não pensam muito, não tem pavio, mas eles são assertivos. Né? Eles tomam ações, e isso é uma intuição, é uma outra forma de intuição, que não do elemento água, que é mais peixes, câncer. Não, é também o elemento fogo, traz esse processo da precipitação, da ação assertiva. Agora, quando ele está neste movimento retrógrado, a gente tem que trabalhar um pouco mais o nosso senso de propósito para avançar. Então, o que eu faço para avançar? Vou pensar melhor, eu vou fazer isso por qual motivo? Né? Por qual questão? Observar como você lida com as frustrações e aprender a canalizar elas de uma forma produtiva, porque é natural, quando a gente age no impulso e a coisa não dá certo, vem a frustração. E a frustração nos leva a não, né, pensar de uma forma, como que eu vou agora ajustar isso aqui? Então, melhor exatamente fazer uma oportunidade para a gente aprender a lidar com essas frustrações eventuais e canalizar de volta para a produtividade. Outro ponto importante, Carmen, é o Netuno, o nosso senhor dos sonhos, do nosso canal para o mundo espiritual. Ele está voltando ao movimento direto. Esse é o contrário, ele estava retrógrado desde julho, desde o dia 1º de julho. O segundo semestre inteiro, Netuno estava retrógrado e agora ele volta em movimento direto. Muito bem, qual é o tema disso? É clareza espiritual. Né? E que impactos que ele traz? Netuno direto em peixes traz insights espirituais e ajuda a acessar as intuições com mais confiança. Porque quando ele estava retrógrado, todo esse período, ele traz uma névoa, traz uma confusão, te deixa disperso e não te traz aquela confiança que a gente normalmente tem na conexão espiritual. Então, quando você sonha, é isso aqui, de repente no retrógrado você, será que é? Será que não é? Você tem uma percepção, tem uma intuição, fica meio na dúvida. Agora não, agora ele volta com conexões mais fortes, mais intensas. Então, pessoal, aproveitem os insights, aproveitem para meditar mais ainda agora, para ter esses vislumbres espirituais que o Netuno nos ajuda muito. Abre a nossa glândula pineal, sim, sonhos reveladores, né? Então, todo esse processo é muito interessante com a energia do Netuno. Nós vamos ter a lua nova. Eu vou aqui colocar o desenho da lua nova, Carmen, que vai acontecer no dia 1º, né, domingo, às 3h21. Tá? Essa lua, ela tá no signo de... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o canetinha. Aqui, ó. Ela está mostrando aqui, Sol e Lua, a 9 graus do signo de Sagitário. E está formando, veja, um grande triângulo aqui com Marte, que está em Leão, com o nó do norte. Você consegue aumentar? Consigo, vamos lá. Que eu não consigo tirar os comentários, então, ok, melhorou muito. Excelente. Ok, legal. Então, nós temos aqui exatamente, né, onde nós temos aqui a Marte, nós temos aqui embaixo o Sol e a Lua, e nós temos aqui o nó do norte formando esse triângulo azul muito bonito. Essa lua nova, por estar a 9 graus de Sagitário, ele vai fazer com que a força da expansão, da esperança, do otimismo, venha com carga total. Mas aí tem uma pegadinha, aí tem um pulo do gato que a gente precisa trabalhar fortemente, que é esta conexão com Júpiter, que está aqui em Gêmeos. Então, essa energia de Júpiter em Gêmeos está fazendo uma oposição a essa lua nova. Júpiter em Gêmeos, todo esse período está nos trazendo o grande desafio de lidar com a comunicação exagerada,
a comunicação, porque Júpiter é expansivo, Júpiter é abundância, mas Júpiter é exagerado. Júpiter, ele é muito exagerado, ele realmente amplifica tudo. E aí, É a que meu Karen está dando risada, pessoal, atendente é porque Sagitário, né? Então, é, exagero. e o Júpiter dela faz ela comprar balinha para a Pax inteira. Quando ela vê, ela compra bala para a Pax inteira. Quando, para quem esteve também sábado na oração e todo mundo que esteve lá ganhou uma medalha, era assim, era medalha para o bairro inteiro e mais um pouco, né, cara? Então É claro. falei, uau, olha a quantidade de. Então é o Júpiter, esse é o É o Júpiter, né? Júpiter, é abundância, expansão, adoro. Muito bom. Então, é isso que o Júpiter nos proporciona, pessoal. Agora, quando o Júpiter ele não está canalizado adequadamente, ele pode nos trazer algumas dificuldades. Por exemplo, falar demais por conta do Mercúrio. E falar demais é o que está acontecendo, putz, né, muito na mídia, né? E esse Mercúrio ele está fazendo uma oposição com essa Lua nova. Então, em Sagitário, que é o próprio signo da qual Júpiter comanda. Então, Júpiter comanda Sagitário e faz uma oposição com a Lua nova. Nós temos que tomar muito cuidado em canalizar essa energia para a clareza, para os pensamentos que vão vir a milhão por hora, vários e muitos pensamentos, ideias. E é o desafio de falar menos e pensar mais. Porque nós vamos ter muitas ideias, muitos pensamentos, muita vontade de escrever, muita vontade de se comunicar, mas cuidado com as palavras, cuidado com a verbalização daquilo que você coloca, porque ele cocria, né? E o Júpiter aqui, em Gêmeos, ele não está muito preocupado com isso. Essa qualidade dessa energia, ela é o livre-arbítrio, é ela que vai nos trazer. Então a gente tem sim um comando interno do livre-arbítrio dizer, não, nego isso, vou proferir palavras maravilhosas em excesso. Então, é isso que a gente tem que procurar canalizar esse Júpiter e tornar ele favorável ao nosso lado. Por outro lado, tomem cuidado com tudo aquilo que vocês leem, escutam, porque vai ser exagero, vai ser manipulado, porque Júpiter em Gêmeos, não por conta só do Júpiter, tá, pessoal? É a combinação de aspectos, por conta de estar no signo de Gêmeos, por conta de estar fazendo aspectos com a Lua, e Mercúrio está junto aqui com ele. Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui. Ó, este Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, está junto com a Lua e o Sol. Então, eles estão formando uma relação muito próxima desse aspecto que leva a... o fato do Marte estar aqui em Leão, que é uma energia de ação, e ele está retrógrado. Sabe aquele famoso aquele cenário que a gente vê de filme onde o cara está jogando pôquer e ele blefa, ou ele coloca aquela ideia, mas não é verdade, é mentira, mas só ele sabe, ou pelo menos só ele acha que sabe, que está enganando todo mundo. Essa energia tende a trazer esse tipo de coisa, e nós já estamos vendo isso. Então, eu não vou colocar aqui especificamente uma mídia, de um modo geral, tudo que a gente estiver recebendo de informações, né, de mídias, de modo geral, de tudo, a gente tem que desconfiar, temos que ter clareza. Netuno está agora direto, usem o seu senso de conexão com o plano espiritual, que você vai saber se aquilo está certo, se não. Então, isso é muito perigoso, Carmen. Por que está acontecendo? Né? Eu vou trazer aqui alguns elementos importantes. Por exemplo, saiu matérias falando que o governo fechou uma série de acordos bilaterais com a China. Só que existe acordos, só que essas informações, maravilha, lindo, maravilhoso, né? Vou até tirar um pouco daqui, mas nós temos que olhar alguns outros pontos reais em que existem acordos que estão sendo colocados lá, em que a China está comprando verdadeiras áreas de minérios na Amazônia para extrair minérios raríssimos para poder fazer nióbio, um monte de outros elementos para fazer bateria, para fazer não sei o quê. Enfim, a gente tem que identificar se isso é verdade, o quanto exagerado isso é ou não é, mas o fato é que isso é um alarde, é uma bandeira vermelha a ser colocado realmente para o todo, né?
porque a gente tem que claro. ficar realmente desconfiado, né? Porque vem só a informação, bilateral, foi uma informação bacana, lindo, bom para todo Ah, mundo. Será que é bom mesmo para é. todo mundo? Será que é bom Então, para hoje todo mundo? eu tava conversando hoje com a Laís antes da gente começar a live exatamente esse assunto. Porque já há alguns anos atrás, na Amazônia tem várias plantas que só tem lá, né? E tem várias empresas japonesas e americanas que levam as plantas para fazer as vitaminas, que depois a gente recompra, e principalmente os outros países. E, enfim, esse acordo já foi firmado, né? E já foi comprado, já foi determinado. Não sei, precisamos rezar. Não sei se é bom, se é Exato. ruim. Eu acho que quem está no poder tem que decidir. Agora, nós, graças a Deus, aqui no Brasil, estamos distante de guerra, mas nós sabemos que ela existe e nós precisamos continuar olhando para a paz e criando a paz, através de forma pensamento, de sensação, da nossa atitude, ser o melhor ser humano possível a cada dia. E como você mencionou, né, Albano, tem que estar ligado em tudo que está acontecendo. A gente tem que saber. Exato. Eu sigo vários jornais no Instagram, eu leio notícias todos os dias, porque entram, graças a Deus, porque São Germain quer que eu saiba o que está acontecendo no mundo para poder direcionar a minha oração para os locais que ele pede e não seja uma coisa cega, que eu não sei qual é a real, né? Agora que está tudo diferente, tá. Mas, de novo, o futuro ainda não aconteceu. Nós criamos o futuro e cada um cria o seu. Então a gente tem que ter cabeça no lugar e tomar as decisões certas dentro do nosso quadrado, na nossa casa, na Exatamente. nossa família, no nosso emprego, e daí vai indo, né? E eu quis reforçar muito essa questão do momento, da forma pensamento Sim. e do conjunto, porque nós conseguimos alterar, e vocês vão entender daqui a pouco por que isso que eu coloquei, fiz questão da Carmen colocar essas informações da forma pensamento, porque, pegando esse exemplo dos contratos e dos acordos, são acordos, eles podem não acontecer, eles podem ser alterados, eles podem ser... Então, não existe algo assim que está fechado, sacramentado. E se for, melhor, como a Carmen sempre coloca, pensando sempre para o melhor do todo. Que E o seja o melhor melhor, do todo né? prevaleça. Que seja o melhor, seja qual for a situação, essa é a verdade. A verdade é sempre o melhor, né? Então, É. nós temos aqui, Carmen, eu queria colocar agora aqui o finalzinho dessa lua nova, que a gente vai falar mais domingo, eu vou soltar o comunicado, deve ser 6 ou 7 horas da noite, no domingo que a gente vai fazer essa Uhum. nossa reunião, eu vou detalhar melhor tudo isso aqui, mas a gente tem Saturno no signo de Peixes fazendo exatamente a conexão entre isso, né? Aqui Uhum. e aqui. E é como se fosse o fiel da balança. Quem é Saturno? Saturno é o senhor do tempo, é o senhor Cronos, o senhor do tempo e da justiça divina, da justiça também dos homens. E quando a coisa não está certa, ele vai lá e coloca o dedo na ferida para as coisas acontecerem corretamente. Então, é muito bom que essa lua nova esteja acontecendo, porque o Saturno vem com a responsabilidade dele para colocar ordem nesse processo e as coisas tendem a ir para o caminho certo, seja lá qual for que nós vejamos, né? Então, esse é um dos aspectos, mas precisa do quê? Precisa do esforço de todos nós, nesse processo de... É como se a gente estivesse nas nossas orações, nas nossas intenções, invocando pela responsabilidade de Saturno, invocando Saturno para que ele atue com a sua espada da justiça, que é de verdade, este é o grande... Aliás, o Saturno tem a ver exatamente com essa questão de... É o fiel da balança. Ele é nem um lado nem o outro, ele é o justo, como na Cabala se diz. Aqui nós estamos com o dia 15 de dezembro. O dia 15 de dezembro nós vamos ter a lua cheia, que vai acontecer em São Paulo às 6 horas da manhã. 6 horas e 1 minuto do dia 15, que é um domingo. E essa lua vai acontecer no eixo Sagitário Gêmeos. O Sol vai estar em Sagitário e a lua vai estar em Gêmeos, né? Isso vai ser muito legal porque ele vai também trazer luz, porque quem está fazendo o ponto de médio dessa situação agora é Netuno. Olha aqui, Netuno está fazendo esse ponto médio entre essa conexão. E Netuno, direto agora, nos traz clareza, nos traz informações reveladoras, vindo do mundo superior, vindo do mundo invisível, vamos dizer assim. Então, que a gente fique atento às grandes mensagens ocultas que possam surgir, porque elas vão ser mais reveladoras e interessantes. Nós temos aqui Plutão e Vênus. Plutão está... Você quer falar alguma coisa?
Eu quero, ó, uma moça chamada Valdete, Sim. que eu não conheço, está perguntando se vai ter 2 luas novas em dezembro. Eu peguei meu Sim, calendário, são duas vai luas sim. novas mesmo em dezembro? E o Vão, que isso vão quer ter. Eu dizer? já vou mostrar Ela já. quer saber. Ah, pessoal, que bom, eu tô gostando. Aí o pessoal tá animado, já Viu? O tá pessoal está acelerado. participando. Vou falar já dessa ó, segunda lua aí. Tá. E é isso mesmo, tá certinha a Valdete, perfeito. Que bom que que você tomou atenção disso, Carmen, e pegou essa informação. Legal. Legal. Netuno está aqui no ponto médio entre essa lua cheia, trazendo exatamente a clareza que agora ele está direto, fazendo com que a gente tenha o poder de ver grandes revelações, vamos dizer assim, de uma forma quase que espiritual, de uma forma a não se entender pela lógica. Sei Uhum. lá como que isso pode ser, mas são informações que vão ficar mais claras. Nós temos aqui um perigo muito grande, que é esse Marte, que está em Leão, com a oposição com Plutão. E Plutão já está a 0 graus de Aquário, né? É a primeira vez que vai acontecer para a nossa geração, porque a última vez que isso aconteceu foi há 200 anos atrás, um pouco mais, Uhum. de que o Plutão faz. Vou até mudar aqui a tonalidade da cor aqui, para ficar mais destacado. Cadê a borrachinha aqui? Borrachinha. Aqui meu lado virginiano, já querendo pegar as coisas tudo direitinho. Marte e Plutão fazendo uma oposição pela primeira vez. Plutão em Aquário e o Marte está em Leão. Bom, Marte sempre está em Leão todo ano, tudo bem. A questão é esta oposição tendo Plutão em Aquário, né? E Uhum. Aquário é a primeira vez que ele faz isso depois de 200 anos. Então a gente vai ver que aspecto que estes Nossa. dois planetas que regem Escorpião, Marte, conhecido deus da guerra, Plutão, conhecido como deus da energia da bomba atômica, mas eles também têm a ver com Marte, o deus de uma guerra interior, de você não fazer aquilo que o outro lado oculto, não bom, esteja querendo que você faça, e você então firmemente, como um guerreiro da luz, trabalha. Esse é o Uhum. verdadeiro sentido do guerreiro, né? Uhum. Porque o pessoal acha que é Deus da guerra, já acha que é o Deus da guerra do Talibã. Não, é o Deus do Saint-Germain. É aquele que quer voltar e fazer o seguinte: eu vou agir em benefício da paz. Esse Marte é o guerreiro que nós temos dentro de nós. E o Sim. Plutão, que também tem a ver com a bomba atômica, mas ele também tem a ver com o submundo, no sentido das transformações do nosso subconsciente, do nosso poder, do nosso lado oculto, principalmente esse lado nosso de pensamento poderoso que nós temos, que é muito mais Uhum. forte do que a nossa consciência, que é o subconsciente. Então, quando essas duas forças estão em oposição, eu posso pensar em duas formas, pessoal, simples. Uma, o pessoal vai escalar o que vem acontecendo, escalando a questão. Olha, eu jogo bombinha para você. Não, eu vou aumentar a minha bombinha. Aí vem o cara que está saindo fora do governo, que é o Biden, e fala assim: agora está liberado, tá? Você pode usar nossos equipamentos bélicos, já porque eu não vou estar mais no governo. E aí ele liberou. E aí ficaram brincando de aumentar e escalar. É uma possibilidade. A outra possibilidade é de que Plutão, com esse Marte em oposição, vai fazer com que transformações fabulosas sejam exercidas, que a gente consegue, através da Uhum. nossa força interior, transformar isso como nunca, a nível coletivo, por conta do Plutão estar em Aquário. Então, uma grande saída de força desse guerreiro, Marte, e dessa força de vontade de Plutão coletivo para uma paz que pode acontecer e rapidamente. E rapidamente. Então, Tá. por isso eu até coloquei verde aqui, porque o verde não significa nem bom nem ruim, é intermediário aqui, o vermelho é o desafiador e o azul é o bom. Aqui está em verde. Então a gente tem essa força de Plutão de um lado, mexendo com o nosso subconsciente, com o nosso poder de força interior, e os Uhum. aquarianos vão começar a viver isto, os principais afetados a nível mundial vão ser todas as pessoas que nasceram nos primeiros dias de Aquário, né? Então, Uhum. pessoas que nasceram lá para o dia 20 de janeiro, 21, 22, 23, vão passar por um período bem intenso de transformações profundas pessoais, tá? Uhum. Assim como as pessoas de Leão também, seus primeiros dias do signo de Leão, vão viver grandes transformações. Os cancerianos já deixou esse Plutão para trás e os capricornianos também já deixaram esse Plutão nos últimos 16 anos que vieram em grandes transformações. Agora é a vez de Aquário e a vez de Leão. Tá? Tá. Então,
Agora sim, a gente vai para a resposta do dia 30 de dezembro, onde nós temos uma nova lua nova. Aqui, uma nova lua nova, no primeiro dia do mês e no último dia, quer dizer, quase o último, dia 30 de dezembro, outra lua nova, já em Capricórnio. Já no austério, disciplinado, firme, material Capricórnio. Então nós temos uma lua nova no começo do mês, dia 1º, no fabuloso, ardente, expansivo, otimista Sagitário, e temos uma lua nova no finalzinho de dezembro, já na materialidade, na disciplina, na austeridade de Capricórnio. E isso é muito bom. Esse aspecto já não traz tantas questões impactantes, a não ser o fato do Mercúrio estar fazendo uma oposição com Júpiter ainda. Então essa oposição aqui, ó, ela está ainda acontecendo, e o Saturno tendo o ponto intermediário dessa questão, ou seja, sabedoria em ações. Mas continua o Plutão fazendo aspecto aqui com Marte, oposição continua tendo, só que a Lua nova já tem distanciamento de aspecto entre esses aspectos celestiais. Tá? Isso tudo, Carmen, eu queria ressaltar sobre a importância, de novo, pessoal, de que há sempre caminhos alternativos, sejam eles para um lado que nós não gostamos e seja para aquele lado que nós esperamos. Né? E isso tudo está de acordo com o nosso livre-arbítrio como coletivo, como uma união de pessoas. Então eu convido a todos, Carmen, eu acho que aqui eu vou até pedir permissão, em que nós temos aqui, pessoal, não temos mais tempo a perder. Temos que fazer a lição de casa que a Carmen, ou Saint Germain, nos trouxe da oração diária, meio-dia, né, Carmen? Até 15 de janeiro. Até 15 de janeiro. E como eu sempre falo para Carmen, o grande astrólogo, que é o Saint Germain, não por acaso deu até dia 15 de janeiro. O que tem dia 15? Eu já ia te perguntar. Por conta exatamente de toda essa questão que nós estamos no meio dessas duas luas. Né? E 15 de janeiro, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para a tela. Não, se você não for hoje, a gente marca um outro dia, não tem erro. Não, porque não tem 15 de janeiro ainda está mais ou menos longe, tem algumas semanas. Aqui tá. Sim, eu vou colocar. Não vou conseguir ver aqui. Mas. Que pena. A gente marca uma outra data. Sim, nós vamos falar de dia 15 de janeiro, onde nós vamos ter aqui o Sol muito próximo a Plutão. Mas Saint Germain é maravilhoso, né? É impressionante, gente. Aqui, aqui nós temos, eu vou pegar não estou conseguindo ver. Mas é o seguinte, agora minimizou aqui, eu não consigo achar. Não tem erro. Achei. A gente marca um outro dia. Aqui, o Sol, eu acho que não vou conseguir ampliar, porque esse aqui não dá para ampliar. Um pouquinho. Aqui, ó, Sol está saindo de Capricórnio, está quase saindo de Capricórnio e vai encontrar Plutão, que é pela primeira vez depois de 200 anos que o Plutão em Aquário. Então o Sol vai encontrar o Plutão depois de 200 anos, exatamente neste ponto. Porque o Sol encontra com Plutão todo ano. O Sol faz um movimento anual, passa por todos os signos e encontra Plutão. Só que, ao encontrar ele em Aquário, é a primeira vez em 200 anos. Eu estou arredondando 200 porque é 240, 200 e pouco. Tá? Não estou acreditando. E essa força é como se o Sol fosse uma vela, né, trazendo luz para um pavio com uma potência, uma força extraordinária, belíssima, gigante, como se nunca tivesse encontrado. Então, esta é a grande força. Agora, como a gente fala, esse pavio, ele é um pavio para que lado? E é aí que entra a nossa responsabilidade de iluminação, porque nós já vimos isso acontecer há 200 e 300 anos lá na França, onde nós tivemos uma grande mudança social. Isso é indiscutível. Nós tivemos, e todas as melhorias da humanidade aconteceram naquele período. Não foi só a Revolução Francesa, mas nós tivemos a Revolução Americana, nós tivemos
várias questões de tecnologia melhorada, Tudo, o homem subiu no máquinas, balão, tudo. É verdade. máquinas, filósofos, grandes mentes maravilhosas de cientistas e pessoas apareceram naquela época, inclusive Sim, Saint-Germain como uma forma de Saint-Germain, mas claro. nós tivemos um crescimento e uma aceleração social Sim, extraordinária. Foi todo naquele período. é. Olha, o crescimento exponencial do modernismo, em todos os sentidos, cultura, arte, música, tecnologia. Imagina isso elevado a uma potência gigante. Então, é a versão 2.0 daquele período. Né? É a versão 2.0 daquele período, seja para o lado bom, seja para o lado ruim ou para o lado bom. Né? Uhum. Que sejamos, então, para o lado bom. E aí, Carmen, e a gente vai explorar mais, vamos falar mais sobre esse assunto depois, sem dúvida. Mas eu queria agora aproveitar esse momento que nós estamos aqui, dizer que nós não temos mais tempo. Então, eu quero convidar, Carmen, a nós usarmos a nossa forma Ah, pensamento. sei, E eu queria, eu tenho várias formas de pensamento que eu coloquei aqui para a gente falar, mas essa aqui acho que talvez seja a mais importante. sei. E que a gente possa, né, fazer uma. E eu vou aqui, vocês sabem, pessoal, que eu não gosto nada de ler, de fazer nada, mas agora seja o que Deus quiser. Eu vou ler um pedaço deste livrinho, né, e que vocês encontram lá na Pax, e que eu abri hoje de manhã pensando na nossa live e caiu exatamente nessa página que eu queria passar para vocês, enquanto vocês vejam essa imagem aqui, né? Tá. E eu queria só trazer, primeiro, vocês, quem tiver o livrinho, nós temos aqui a primeira parte, a Carmen falando, né, agradecendo e trazendo todas as questões. Depois a gente tem o Saint-Germain falando um pouco da história e tudo mais. E nós estamos aqui na página 25, onde tem a mensagem do Mestre Saint-Germain para os momentos de mudança que estamos vivenciando. Eu não vou ler todos, mas eu vou ler alguns trechos só para trazer a vocês um pouco Uhum. e remeter também a usar dessa imagem e depois ir lá e continuar o trabalho individual. Amados filhos, nesse momento de transformação e novas escolhas, em que é importante apontar as inúmeras possibilidades que todos os seres humanos têm para atrair e criar novas realidades a cada momento, nós vos abençoamos em nome da presença Eu Sou, do Deus interno de cada um. Cada vez mais a humanidade irá sentir a importância de se conectar no momento presente, vivendo totalmente o agora, em vez de fazer escolhas futuras e projetar a mente em ilusões. É importante sonhar e seguir os sonhos, mas a mente tem que estar ancorada no nível subconsciente para que todas as pessoas possam alcançar uma nova dimensão de existência, tocando e criando a paz interna. Depois, lá mais para frente, ele escreve, ou a Carmen canaliza, na verdade, que possais abrir vossas mentes e vossos corações vibrando na mesma frequência para receber o amor, a graça, a abundância e as novas energias que manifestam uma nova idade do ouro na Mãe Terra. Este é um momento de ressonância, refletindo cada escolha, ação e pensamento. Frequências de luz se expandem ao redor de cada ser encarnado, dando a possibilidade de tocar a mente e a vida de outras pessoas diariamente, fazendo grandes mudanças. E assim vai. Eu Que queria, lindo. Adorei. eu queria nesse momento, é muito importante tudo isso. Eu queria. Carmen, sabe o que aconteceu? Eu sempre medito, vamos fazer a live, o que vai ser colocado, eu me coloco à disposição. E aí, peguei o livrinho, abri nessa página. Que E para mim legal. foi a resposta clara, É, né? Super clara de tudo isso que a gente está acontecendo. E aí, traduzindo, eu queria colocar a minha parte e depois eu gostaria que você complementasse, Carmen, com o claro. que você acha que os aspectos astrológicos eles são desafiadores. É um mês muito decisivo, realmente. Dezembro é um mês impactante. A gente vai ter janeiro e fevereiro para começar um ano novo depois astrológico, mas é um mês muito importante. Pode ser que a gente tenha um Natal, um final de ano um pouco diferente, não assim que vai, mas que tenha Sim. coisas que vão fazer as pessoas ficarem apreensivas. Vai ter muita informação na mídia, exageradas, como a gente falou aqui.
Enfim, muitas coisas. Então, é o momento de a gente olhar para esse tipo de canalização que a Carmen fez, das mensagens dos mestres e a forma de pensamento que eu coloquei aqui como uma inspiração, que cada um faça a sua, né? E queria que você desse continuidade aí nesse papo Claro. nosso. Pois é, Saint Germain é o senhor da transmutação, então a gente tem que usar muito a chama violeta. Eu estou impactada ainda com o que você, não para de me arrepiar, você falou que o Sol encontra Plutão no signo de Aquário justamente no dia 15 de janeiro de 2025, que é quando o mestre pediu para a gente rezar, ele pediu em setembro, hein? A gente está rezando outubro, novembro, dezembro e vai até janeiro. Então, realmente é um momento muito forte, depois de 200 anos. Então, eu não Tá. entendo nada de astrologia, família Pax, mas eu respeito absolutamente tudo. E o Albano é meu amigo da primeira infância e agora estamos na segunda infância e é super competente nessa energia da astrologia e tudo mais. Mas que assim, Saint Germain sempre fala que tem 3 futuros prováveis. E acontece aquilo que o maior número possível de pessoas esteja vibrando naquele momento. Tanto o plano espiritual, Fraternidade Branca, Saint Germain, quanto o Paramahansa Yogananda, de quem nós somos devotos desde 87, dizem que quando tem um terremoto ou uma guerra, é a projeção do inconsciente coletivo das pessoas que vivem geograficamente naquela região. Ou seja, precisamos fazer a lição de casa, família Pax, nos transformar nos melhores seres humanos possíveis a cada dia. Isso é básico, é lição número 0, não é nem número 1, para viver na Terra. Porque quanto melhor nós formos, a nossa realidade melhora. Porque essa história de ficar esperando alguém vir fazer, vai ficar esperando. E projetando, e culpando, e criando ilusões que não existem, é um mundo real, é o mundo de hoje, é esse momento presente realmente, né? E o poder, só para a gente fechar, o poder da transmutação. Você invoca a chama violeta, mesmo que você feche os olhos e veja tudo escuro, não faz mal. Você sabe a cor violeta como é, você lembra, projeta essa luz nos locais em guerra, nos locais em conflito, em pessoas que estão brigadas, em energias que estão desequilibradas. E aí você vai ver que no tempo de Deus, é no tempo de Deus, não é quando a gente quer. As coisas se consertam. Agora, tem uma coisa Uhum. só que a gente não consegue, que a maior lei universal é que nenhum ser tem o poder de interferir no livre-arbítrio de outro ser. É por isso que o plano espiritual não traz uma chuva de bênção e fala, agora todo mundo vive em paz. Porque a É, paz e a guerra é uma questão de consciência ou falta de consciência. Cada um escolhe o seu caminho. exatamente. E aí, Carmen, só para o pessoal que é um pouco mais criterioso, virginianos de plantão por aí, eu quero explicar que o Sol em conjunção com Plutão, ele está acontecendo não em questões astronômicas, estão acontecendo em aspectos astrológicos, inclusive da Astrológico. astrologia, a astrologia inclusive medieval, que leva em consideração a órbita entre os dois planetas Sol e Plutão, que nós estamos aqui já no grau de aproximação de efeito. Então, Tá. isso é muito importante destacar para quem são os virginianos de plantão, que vão levantar o dedo e falar assim, mas não está em conjunção um com o outro. Estão sim, do ponto de vista de aspectos de influência, porque... E outra tese, aí já é uma tese minha, tá, Carmen? Que eu tenho Tá. observado nos estudos astrológicos, é que o Saint Germain sempre faz tudo de acordo com o que a tabela faz, as coisas acontecem um pouco antes. Isso não é só isso. Todos os acontecimentos e todas as preparações parece que é como se realmente houvesse uma aceleração do tempo e que Sim. aquela formação astronômica tal X do dia 30, no dia 20 já está registrado, já está acontecendo. É como se ele estivesse antecipando as coisas. Isso eu tenho observado isso muito tempo e todos os acontecimentos e as marcações que você faz em relação à astrologia é impressionante. Então aqui, pessoal, Legal. é exatamente a aproximação desse aspecto e levando em consideração já essa aceleração de processo. De modo que, quando chegar no dia em que o Sol e o Plutão estão alinhados do ponto de vista astronômico, o efeito já foi utilizado, já foi trabalhado, já foi feito tudo que tinha que ser feito. Então, eu queria só deixar isso para o pessoal virginianos de plantão. Graças a Deus. Ainda bem que o senhor chefe está sempre antenado e confia em nós e quer que a gente, como humanidade, 8 bilhões de pessoas, possamos viver em paz, né? É. Amanhã é um dia muito importante. 30 de novembro é o dia em que a raça humana, 8 bilhões de pessoas,
se reúne no centro de Shambhala, que é o centro do planeta, junto com Sanat Kumara e todos os seres de luz, para mostrar a nossa colheita. O que nós fizemos esse ano? O que nós fizemos de produtivo, de positivo? Cada ser humano, mesmo que a gente não tenha consciência. E essas celebrações duram 72 horas. Então, é um dia muito importante. Faça a sua meditação, faça a sua oração. Tá bom? Exato. Bom, eu tenho aqui, Carmen, a gente está chegando aqui, faltam 5 minutos, mas 5 eu tenho, minutos. eu tenho alguns pontos aqui, só para terminar, sobre o mês, né, de dezembro, do ponto de vista de aspectos astrológicos. Nós temos também Quiron entrando em movimento direto em Áries no dia 29 de dezembro, tá? Em que a cura e a autossuficiência, revisar temas das eclipses que aconteceram em 2024, o Quiron ele destaca as vulnerabilidades e fortalece a nossa autoaceitação. Então é muito importante, até é legal que está na véspera de Réveillon, esse Quiron entrando no movimento direto vai trazer essa força super interessante, tá? E no dia 19, dia 20 de dezembro, é um período muito bom também, porque é quando o Sol entra em conjunção com o centro galáctico. Astrologicamente falando, os últimos graus do signo de Sagitário é quando nós temos o Sol fazendo uma conjunção com o que a astrologia entende como centro galáctico, que seria este último grauzinho de Sagitário. Interessante porque no dia seguinte nós temos a precessão, nós temos o solstício de inverno do hemisfério norte, logo na sequência. Então, esse ponto da galáxia, esse ponto... Sim. E sumiu o som, sumiu o seu som. Acho que entrou uma ligação aí sua. Volta. Alô? Aqui, Esse ponto da galáxia... então, o centro galáctico da Terra, o centro galáctico do nosso sistema solar, os últimos graus de Sagitário nos levam a esse ponto que vai ser no dia 29, não, dia 19 e 20 de dezembro. Logo depois, todo ano acontece isso. E logo na sequência nós temos o solstício de inverno do hemisfério norte, né? Então é um momento também super interessante de se aproveitar. Então é isso que eu queria terminar aqui. Acho que todos os pontos importantes foram levantados. Tinha outros aqui, mas eu deixei de lado, porque é muita coisa. E aí? A gente fala na próxima, não tem problema. Então, família Pax, quem quiser fazer mapa astral com o Albano, conversa com a Super Liza no nosso WhatsApp, ou manda um recado para o Albano, @albanoastrologia. Esse domingo, 1º de dezembro, entra uma mega lua nova muito forte, especial. O Albano faz sempre uma celebração no Zoom, é gratuito. Ele vai depois informar o horário, então vocês entrem em contato aí com ele para ele mandar o ID e a senha para vocês participarem. Então, a mensagem final por hoje. Bom, Carmen, eu sempre aqui, gratidão por nós estarmos juntos sempre e podemos compartilhar as informações astrológicas. Gratidão por você ter esse tempo dedicado não só a mim, mas todos os profissionais do mundo esotérico, do mundo da metafísica e a todas as pessoas que participaram com a gente em live, ao vivo, que é sempre muito gostoso, muito legal para quem pôde estar e para quem vai assistir novamente, uma bênção maravilhosa para o mês de dezembro, que a gente possa realmente canalizar essas energias e mudar e transformar todas as energias que precisam ser transformadas. Com certeza. Isso aí. Obrigada, Albano. Beijo na família. Gratidão. Beijo. Namastê, família Pax. Aloha. Aloha.